Estamos de regresso após este curtíssimo intervalo. Já sabe que também vai poder participar para depois esclarecer aqui as suas questões relacionadas precisamente com a especialidade de psiquiatria. Deve marcar para isso o número de telefone 22-508-3297, mas tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Mais uma vez, 22-508-3297 ou o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para facilitar esta comunicação. Portanto, ambos os contactos estão aqui a passar em rodapé. Vamos falar de perturbação de personalidade. Está connosco o professor Dr. Jacinto Azevedo, médico psiquiatra e coordenador desde 2019 do Hospital de Neurociências do Trofa Saúde, Hospital Central. A quem agradeço a presença, Sr. Doutor. Muito obrigada por juntar-se a nós aqui no consultório. E, de facto, para avançarmos com este tema, acho que faz todo sentido, em primeiro lugar, perguntar o que é a personalidade. Temos aqui um campo vasto, não é, para explorar. Muito obrigada pelo convite e por esta oportunidade. De facto, a personalidade é um tema fantástico e muito interessante de estudar, mas também muito difícil de explicar. Não é? Mas, assim, de uma forma geral, podemos dizer que é um conjunto de características herdadas dos nossos pais, não é? Chamadas temperamento, e que depois vão interagir com o ambiente e vão formar o nosso caráter. E, portanto, é desta junção que vamos ter um padrão que é muitas vezes estável e na maior parte das vezes estável, em que a pessoa sente, interage, planeia o futuro. Portanto, é esta interação entre temperamento e caráter. E quais são os fatores que podem influenciar a nossa personalidade? Ou pergunto-lhe se há fatores que podem influenciar e se a sociedade também pode influenciar a nossa personalidade. De facto, há muitos fatores que podem influenciar a nossa personalidade. A começar logo pelos genéticos, não é? Cerca de 30% da nossa personalidade é influenciada por fatores genéticos. E depois, a pessoa que cuida de nós logo nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, as relações que nós estabelecemos logo no início da nossa vida são fundamentais para a forma como nós vamos ser. E é claro que depois os nossos amigos na escola, os nossos professores, as nossas referências e também os eventos de vida, não é? Há, de facto, eventos de vida que mudam para sempre a maneira de ser da pessoa, quer sejam eventos de vida como a perda de alguém, por exemplo, quer seja mesmo uma questão física, como um traumatismo craniano, ou então uma cirurgia, algo que é de facto completamente modificador, um antes e um depois. Uhum. E com que idade é que esses traços de personalidade começam a revelar-se? Sr. Doutor, existe ali alguma fase na adolescência ou depois numa fase mais adulta em que a pessoa começa a mostrar a sua personalidade? Do ponto de vista teórico, nós podemos dizer que a personalidade está mais ou menos estabilizada a partir dos 18 anos. Muito embora haja pessoas que claramente têm a sua personalidade definida antes e outros que demoram mais tempo a maturar a sua personalidade. Mas, do ponto de vista técnico, nós colocamos ali uma barreira nos 18 anos. Claro. Mas isso significa que se houver um evento traumático, como falou há pouco, a perda de uma pessoa a partir dos 18, 20 anos, isso significa que a personalidade não pode mudar depois disso? Não, pode Mudar, pode alterar. E muda. Uhum. Que é uma boa questão, porque às vezes as pessoas acham que a personalidade que não muda, não é? E de facto nós estamos em constante crescimento pessoal, não é? E mudamos, não é? E mudamos, nós estamos pouco habituados a que as pessoas falem em sabedoria, não é? Como uma disciplina médica, digamos assim, mas de facto isso é que contribui para a nossa evolução do ponto de vista da personalidade normal, dita normal. Uhum. A própria psiquiatria e a psicologia têm visto ou têm estudado a personalidade ao longo dos anos? O próprio conceito de personalidade também mudou? Sim, é um tema relativamente difícil exatamente pela interação que existe com a sociedade. Se há 200 anos atrás, por exemplo, as pessoas pertenciam a determinadas classes sociais, eram esperado que desempenhassem determinado papel e as pessoas tinham o seu papel quase que decidido à nascença e sabiam que tinham de ser assim até ao final das suas vidas. À medida que a sociedade foi evoluindo, tudo isto mudou e, portanto, a nossa personalidade atualmente é completamente diferente daquilo que era há uns anos atrás. A personalidade, digamos assim, de um grupo, não é? Por exemplo, o mundo ocidental versus o mundo oriental. E, de facto, a psiquiatria geralmente entende que a personalidade não é a sua área, enquanto que a psicologia entende que sim, que a psicologia é uma área que vale a pena estudar e que vale a pena trabalhar. E é uma área fraturante, não é? É uma área fraturante, mas, de novo, muito interessante e entusiasmante. Claro. E existe o conceito de personalidade normal?
Muito bem. Ou seja, uma personalidade normal não existe. Pois. Mas, do ponto de vista clínico, nós podemos dizer que um conjunto de traços, vários traços harmonizados, vai permitir que a pessoa funcione com os seus amigos, com a sua família, no seu trabalho, e a pessoa funcionando e tendo um conjunto de traços equilibrado, isso será uma personalidade normal. Porque é aqui, Sr. Doutor, que nós entramos na perturbação de personalidade, é tentar compreender essa diferença desta dimensão entre personalidade normal e depois a doença, a perturbação de personalidade. Como é que se faz essa distinção? Exatamente. Ou seja, como há bocado dizíamos, portanto, é um conjunto, a personalidade pode ser vista como um conjunto de comportamentos que a pessoa tem para reagir à realidade, mas também uma forma como se sente e faz sentir os outros. E geralmente quando a pessoa começa, de facto, a entrar num caminho, digamos assim, em que sofre e faz sofrer os outros que estão à sua volta, nós começamos a suspeitar que pode haver uma perturbação de personalidade. Aqui um padrão de comportamento que não é adaptável à sua vida e à sua realidade. Depois, a pessoa pode, por exemplo, funcionar muito bem no trabalho e não funcionar de todo nos amigos e na família, ou então não funcionar em lado nenhum, nem no trabalho, nem nos amigos, nem na família. E aqui estamos a falar de perturbações de personalidade e que têm níveis de gravidade. É claro que umas poderão ser tratáveis e outras poderão não ser tratáveis de todo. Portanto, estamos a falar aqui de uma doença, acima de tudo, não é? Sim, estamos a falar de uma doença e, de facto, quando os conceitos ajudam-nos a tornar as coisas mais ou menos abordáveis. E muitas vezes dizer que não existe personalidade é uma maneira de dizer, ok, isto não é tratável de todo, por isso nem vamos pensar nisto. Dizer que a personalidade é de uma determinada forma e pode causar um nível de sofrimento e é uma doença, é uma forma das pessoas terem acesso aos cuidados de saúde. Portanto, para o próprio, às vezes, também ajuda a ter o nome, o conceito, não é? Sem dúvida. Colocar Acredito, palavras... Claro que seja às vezes um alívio, sim. não é? Mas como é que se chega a este diagnóstico? Existem diferentes tipos de perturbação de personalidade, é isso? Sim, isso depende do ângulo que estamos a ver. Geralmente os psiquiatras são treinados para tirar fotografias à pessoa, não é? E, portanto, do ponto de vista psiquiátrico, nós podemos falar em 3 grandes grupos, que são as pessoas desconfiadas, não é? As pessoas imaturas e as pessoas evitantes. Nas pessoas desconfiadas temos a perturbação de personalidade paranoide, a esquizotípica, a esquizoide. Nas pessoas imaturas temos a perturbação de personalidade borderline, a perturbação de personalidade antissocial, a histriónica, a narcísica. E na evitante temos a ansiosa, a perturbação de personalidade obsessiva-compulsiva, a perturbação de personalidade evitante. Mas a visão da personalidade da psiquiatria, portanto, estas categorias, embora orientem um médico, não são muito credíveis, porque muitas vezes as pessoas têm 3 e 4 perturbações ao mesmo tempo e, portanto, isto não é muito credível. Portanto, há outros modelos, nomeadamente psicológicos e teóricos, mas que são mais usados até por vertentes que pensam a mente do ponto de vista psicológico, em que tendem a compreender o desenvolvimento da pessoa ao longo do tempo e também compreender quando começam a trabalhar em conjunto com alguém. E aí, pronto, aí podemos falar noutro tipo de abordagens, que são, muitas vezes falamos em abordagens psicodinâmicas ou abordagens de terapia cognitiva comportamental, em que os termos que vamos utilizar já são diferentes e que podem permitir uma melhor compreensão da pessoa. E normalmente estes diagnósticos surgem em que faixa etária e o que é que leva a pessoa também a procurar ajuda e a ter um acompanhamento? Portanto, estes diagnósticos são feitos sempre a partir dos 18 anos, que é quando se entende que a personalidade está formada. Há aquelas pessoas que buscam ajuda, por exemplo, as pessoas mais ditas imaturas, porque estão constantemente deprimidas ou estão constantemente a repetir padrões de comportamento que levam a sofrimento delas ou dos outros, e estas geralmente procuram. Mas, por exemplo, as pessoas que são antissociais não procuram, são levadas ao tratamento por outros. Por outro lado, as desconfiadas também acaba por ser um diagnóstico diferencial em que tentamos saber, ok, está aqui uma situação que pode ser tratada de alguma forma com medicação ou não. Só é tratada ou abordada de uma forma psicológica ou de psicoterapia. Claro. É um diagnóstico difícil de fazer, Sr. Doutor, por ter tantas abordagens por parte dos especialistas? Sim, eu acho que, na minha opinião, é um diagnóstico dificílimo de fazer, porque implica
uma grande experiência, quer seja um psicólogo, quer seja um psiquiatra, implica uma grande experiência e um grande conhecimento de áreas que são relativamente pouco evidentes. Portanto, é muito fácil um profissional ser, digamos, levado por um doente que tem este tipo de comportamento e achar que está perante uma situação e depois perceber que está perante outra. E isto requer, naturalmente, um treino específico dos profissionais, mas também requer que o profissional fale muitas vezes com a família e requer que faça testes e requer até às vezes que tenha informação do juiz ou da polícia, não é? Para perceber de facto o que está a acontecer. Uhum. Mas eu queria tentar perceber como é que é o dia-a-dia e o comportamento das pessoas com este tipo de problema, mas já sei que pode ter aqui várias perturbações, não é? E, pronto, vai depender daquela que confirma o diagnóstico. Mas estamos a falar de pessoas que podem ser como as pessoas que podem estar deprimidas, Sr. Doutor, e pessoas que podem ter que tipo de comportamento? No trabalho, por exemplo, que não têm qualidade de vida, só para percebermos o porquê destas pessoas procurarem ajuda de um médico psiquiatra. Porquê que tem que falar com a família destas pessoas? Porquê que tem que falar com a polícia, por exemplo? Por exemplo, vamos pegar na perturbação de personalidade antissocial. Por exemplo, sim. Que às vezes também se fala que é a perturbação de personalidade mais grave e que até pode estar associada com a psicopatia. Tendem a ser pessoas extremamente sedutoras, extremamente manipuladoras do seu ambiente, geralmente com capacidade para influenciarem os outros, portanto são muito dominantes, mas geralmente com um interesse pessoal muito grande, no sentido de tirar partido, até de parasitar os outros, geralmente com ganhos naturalmente económicos associados ou ganhos apenas da sua reputação, por exemplo. Claro. E, portanto, esta pessoa, quando é levada ao médico, por exemplo, vamos imaginar que estamos a falar de uma pessoa que junta a isto a capacidade de cometer crimes. Não é obrigatório, mas se juntar a isto a capacidade de cometer crimes, por exemplo, perseguir uma pessoa porque ela não fez o que ela quis. Ou, por exemplo, roubar de facto alguém ou até matar. Esta pessoa, levada ao psiquiatra, porque é preciso saber se há aqui alguma coisa para tratar, antes de aprender, ela não nos vai contar o que está a acontecer. Portanto, vai-nos também seduzir, vai-nos também contar a história dela e que nós, de facto, só sabemos aquilo que nos contam. E, portanto, é preciso avaliar e ter informação de outras pessoas. Isto no caso de fazer o diagnóstico. Existindo o diagnóstico, depois é claro que o trabalho é individual, não é? E muitas vezes há aquela coisa do psiquiatra ou do psicólogo dizer a família não entra. Mas as perturbações de personalidade, não é? São bastante frequentes, cerca de 10% da população tem, e de facto aquela que é mais falada é a perturbação de personalidade borderline, mas a antissocial é igualmente frequente, a histriónica é igualmente frequente, portanto os indivíduos paranoides também são igualmente frequentes, os indivíduos obsessivo-compulsivos e evitantes também são muito frequentes, e em particular eu gostava de dizer uma influência que existe muito grande entre a sociedade e aquilo que é a nossa personalidade, que são os traços de personalidade narcísicos, que no fundo há aqui alguma confusão, porque no fundo o que é? É uma pessoa que tem uma grandíssima dificuldade em reconhecer-se. E onde é que está a influência da sociedade? É que nós somos treinados desde miúdos a que eu tenho que provar a alguém que sou bom. Tenho que fazer um teste e tirar uma nota. E essa prova que vem do outro é que me faz sentir bem. E muitas vezes nós andamos neste ciclo eternamente. Nada chega, nada chega, nada chega. Claro. E está aqui um bom exemplo de interação entre uma realidade e a personalidade. Para todos estes casos, existe um tratamento? Para todos estes casos pode haver um alívio do sofrimento, muitas vezes não há tratamento. Claro. Não é? Geralmente, quando estamos a falar de hospitais centrais, como por exemplo Magalhães Lemos ou o Hospital de São João, estamos a falar que muitas vezes chegam lá casos fim de linha, ou até mesmo de cadeias, não é? Em que não temos não há grande hipótese de ajudar as pessoas. Mas, como estávamos a falar de 10% da população, Sim, é muita gente, há forma de ajudar. A medicação pode aliviar alguns traços, como por exemplo a agressividade, a instabilidade do humor ou a desconfiança. Não resolve, mas ajuda. E depois o trabalho psicoterapêutico estruturado e sustentado pode ajudar a pessoa a compreender-se. Isto se a pessoa tiver, por exemplo, esta situação de que, de facto, eu acho que há qualquer coisa que sou eu que faço. Não é? Se ela tiver este contacto com a realidade, pode haver uma forma de chegar à pessoa e de promover a sua mudança. Se não existir,
pronto, aí temos de admitir o nosso insucesso, ou seja, não vamos conseguir ajudar a pessoa. Claro. Estes 10% na população é um número que tem-se mantido estável ou tem aumentado nos últimos tempos, Sr. Doutor? Há mais pessoas também a procurarem ajuda? Fala-se agora mais de saúde mental? Portanto, é um número dos nossos dias, não é? E, portanto, dizer isto quer dizer o quê? Por exemplo, o número de doentes com características borderline ou com características narcísicas é muito maior do que aquilo que era no início do século, onde as perturbações histriónicas eram muito mais frequentes. Mas a perturbação de personalidade em si é um número que se mantém constante. No entanto, pode variar do sítio onde estamos a ver. Se estamos a ver na população em geral, se estamos a ver nos centros de saúde, se estamos a ver nos hospitais psiquiátricos ou se estamos a ver nas cadeias. E aí, bem, de facto, muda. Sr. Doutor, muito obrigada por esta explicação. Vamos agora fazer um curtíssimo intervalo, vamos ouvir os nossos telespectadores. Ainda vamos aqui, com certeza, abordar alguns temas perante as perguntas que quem nos acompanha vai fazer. Eu vou recordar lá para casa os contactos. É o número de telefone 225083297, que, como sabe, está à sua disposição, que deve marcar para se inscrever e aqui colocar a sua questão. Pode também juntar-se a esta conversa, partilhar connosco aqui em direto a sua opinião. Portanto, 225083297. Como sabe, tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. De igual forma, pode entrar em contacto connosco por escrito, partilhar também connosco a sua história. Ficamos à sua espera. Até já.